Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto. O que eu aprendi com a tentação de Jesus? Aprendi que nós não devemos cair em tentação. Por mais difícil que seja a tentação, nós não devemos cair em tentação. Devemos nos manter sempre firme e fiel a Deus, ok? Evitar cair em tentação ou pecar, né? Em, diante de tentações, ok? Assim como Jesus. Jesus foi tentado por Satanás e em nenhuma das tentações Jesus pecou ou Jesus caiu, ok? Então, Jesus, como sendo o nosso mestre, sendo o nosso modelo a ser seguido, o nosso exemplo, foi tentado. É claro que nós também, como sendo seguidores dele, nós também seremos tentados. Essa também é uma das coisas que eu aprendi. Por causa que se Jesus foi tentado, é porque nós também vamos ser tentados. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos ser tentados por Satanás. Vamos ser tentados pelas paixões do mundo, pelas coisas do mundo. Então é por isso que Jesus nos disse que nós devemos andar vigilantes, devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Amém? E outra coisa, né, que eu também aprendi é que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Jesus foi tentado ao diabo e ele resistiu, ok? Resistiu. E depois que? Jesus falou que vai-te Satanás. Né? Depois de tanta resistência, depois dele tentar Jesus, não conseguir, ele fugiu de Jesus. Logo se foi. É o mesmo também que nós devemos fazer. Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E também outra coisa que eu aprendi quanto à tentação é que nós devemos preencher a nossa mente de conhecimentos bíblicos. Nós devemos ler a palavra de Deus, ok? Para nós não sermos facilmente enganados, para nós não cairmos facilmente nas tentações. Porque Satanás usou a Bíblia, né, ou usou a palavra de Deus para poder tentar a Jesus. E Jesus também usou a palavra de Deus para poder se defender da tentação do diabo. Entendeu? Quando alguém, né, porque Jesus disse que nos últimos dias virão muitos falsos profetas. Então, os falsos profetas, para poder enganar o povo de Deus, para poder enganar as pessoas, ele vai usar a Bíblia, vai usar a palavra de Deus, mas de uma forma distorcida para poder enganar as pessoas. Ok? Então, para isso, nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus para não sermos enganados, para não cairmos em tentação. A palavra de Deus, os conhecimentos bíblicos, nos ajudará a, a vencer as tentações, a vencer os falsos profetas, as falsas pregações. Então devemos ler a Bíblia, devemos ter o conhecimento da palavra de Deus. Ela irá nos ajudar nos momentos de tentações e não só em todos os momentos, né? Então devemos ter o hábito de ler a palavra de Deus. E também, né, em alguns casos, a melhor forma de vencer a tentação é se afastar imediatamente dela, ok? Porque tentações não dá para poder enfrentar, né? A melhor forma de fazer é se afastar, fugir. Assim como José, né? Lá no Egito, a mulher de Potifar estava tentando ele. E o que ele fez? Fugiu, venceu a tentação. Ele devia estar
enfrentando a tentação, estando no mesmo local, talvez ele deveria ter caído em pecado, mas ele fugiu. Vigia para não cair em tentação. Amém?